Hoje é dia 7 de outubro, sexta-feira. Existe um estudo na nossa modernidade que a gente já até ouviu falar aí, são experiências de quase morte. EQMs, experiência de quase morte. São pessoas que passam por uma fase que estão em coma e o coração parece bateu, parou de bater, e depois ele começa, o cérebro não morreu ainda, e depois começam a ter uma vida novamente, e sai do coma, e diz, quando estava em coma, eu recebi a visita de seres estranhos que me comunicaram várias coisas boas. Eu vi o fulano que morreu, eu vi o outro fulano que morreu, eu conversei com eles mandaram um recado para um, para outro, dizendo que estão bem e que é para fazer oração para eles, que tá tudo bem, tudo alegria, não tem problema nenhum. E alguns que passaram por acidente também, que ficaram desacordados, muitos também têm essa sensação. E eles dizem que isto prova que há vida depois da morte. Alguns, em sessões de seitas, veem pessoas ou recebem instruções de pessoas que dizem que está vendo pessoas que são parentes dessa que foi consultar. O seu pai que morreu, eu estou falando com ele aqui agora. Ele diz que aquela escritura que tem lá da fazenda, ela tem um erro. Então você vai lá e corrige esse erro. E a pessoa vai lá, vê que tem um erro mesmo e corrige. Aquele seu filho, tal, que morreu, está agora, eu estou falando com ele aqui agora. Ele está dizendo que está bem. E que para sua mãe não ficar preocupada com ele. Porque lá ele está continuando a fazer a faculdade dele. Ele está com os amigos, está feliz. Então, eles dizem, tá vendo? E às vezes eles conversam, falam, que roupa que ele está? Aí ela descreve e vê que é uma roupa que realmente ele tinha. Eles falam coisas que só o parente sabe. Então, veja como o inimigo é astuto. Ele tem poder para isso. Ele é inteligente, ele não é onisciente. E nem onipotente, nem onipresente. Mas ele e seus anjos analisaram a vida de cada pessoa. E eles sabem os segredos que se fazem e se falam. E no momento desse, seja por psicografia ou por sessões de consulta aos mortos, ele se faz presente, manifestando como se fosse a própria pessoa. Qual é o objetivo? O objetivo é a guerra que Satanás começou lá no céu. Ele quer provar que Deus está errado, que a Bíblia está errada, que os mortos não morrem, como o próprio Satanás falou ali através da serpente. Deus falou que você vai morrer? Não, é certeza que você não morre. Deus disse uma mentira para você. Então, o que Satanás quer dizer hoje? Na Bíblia está dizendo que você morre, volta para o pó, isso é uma mentira. É mentira da Bíblia. A Bíblia é antiga, coisa que já passou. Não merece crédito. Agora a religião
mais moderna, mais inteligente, é a religião da nova era, do espiritualismo, onde as pessoas às vezes acreditam em Jesus Cristo, mas acredita também no inimigo. Deixa a Bíblia em segundo plano e acredita nessas consultas mediúnicas que contradiz a Bíblia. Então veja que é uma mistura da verdade com o erro. Então essas experiências de quase morte, EQMs, são coisas do inimigo. Aquelas psicografias de que aparece alguém lá do passado que morreu e vem ditar coisas, por mais perfeitas e exatas que estejam, não vem de Deus. Porque nós não devemos esquecer que o inimigo tem poder para fazer isso. O inimigo tem poder para curar pessoas. Ele põe a doença e cura as pessoas. Lembra-se daquela questão de João de Deus, que as pessoas, os artistas iam lá, pessoas iam doentes, pessoas iam querer saber do futuro. O que vai acontecer no futuro? Essas previsões, olha, vai morrer tal dia, não sei o quê. São previsões que a maioria também não acontece. E quando não acontece, ninguém fala nada. Mas quando acontece, isso aqui foi Nostradamus que falou, mas Nostradamus já errou um monte de coisa. Mas como ele fez milhares de previsões, uma ou outra vai acontecer. Então, isso não são provas. E veja que nessas psicografias, nessas consultas que se fazem de pessoas que morreram, que estão no céu, tudo bem lá, está tudo certo, não se fala nada de Jesus Cristo. Vocês já perceberam? As pessoas falam de tudo. É que fulano veio, voltou lá e veio comunicar comigo, mas ninguém veio falar, olha, você tem que estudar mais a Bíblia. Você tem que se preparar para a segunda vinda de Jesus. Você tem que guardar os mandamentos de Deus. Você tem que seguir as ordens de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não vê falar que a promessa de Gênesis 3,15, onde Satanás seria destruído pelo Cordeiro de Deus. A cruz de Jesus, você não vê isso na consulta aos mortos. As pessoas, segundo eles, estão no céu, mas parece que é um céu que ignoram Jesus, ignoram a Bíblia, ignoram que nós estamos vivendo um momento trágico. Jesus vai voltar e nós precisamos nos preparar. Essas coisas psicografadas, essas comunicação com os mortos, que é uma mentira, que é a comunicação com o inimigo de Deus, então não trazem essa emergência. Você vai passar pelo dia do juízo. E como você vai enfrentar o dia do juízo sem as vestes de Jesus? Sem a justiça de Jesus? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa parar de beber, parar de fumar, parar de adulterar, parar de mentir, parar de roubar. Você precisa parar com isso. Não tem nada disso, você não vê. As comunicações dos mortos, não vê nada disso. Isso é a maior prova de que é Satanás que está falando. Porque Satanás não vai vir chegar aqui e falar, olha, Satanás está dizendo que Satanás será esmagado pela morte de Jesus Cristo e no fim Jesus vai ressuscitar os mortos. Ele não vai vir falar isso. Porque isso ele quer esconder. É exatamente essas coisas que ele quer enganar-nos.
Por que tantas pessoas não estudam mais a Bíblia? Porque ele quer manter as pessoas na ignorância. As pessoas não estão lendo a Bíblia, mas assistem as novelas. As novelas falam o que Satanás quer falar. Os filmes falam o que Satanás quer falar. As músicas falam o que Satanás quer falar. Algumas coisas de maneira clara e aberta e outras subentendidas, palavras dúbias, para que você misture a verdade com erro, para que você, por exemplo, você vai assistir a novela do Pantanal. Tem um monte de coisas que é Satanás que coloca ali. Mas aí você fala, é tão bonito. Eu assisto o Pantanal por causa das imagens, das florestas. É tão lindo o que Deus fez. É lógico que é lindo o que Deus fez. Mas Satanás pega o que é lindo que Deus fez e coloca mentira dentro. Coloca veneno dentro. E aí você é enganado. É disso que se trata. Agora nós estamos numa nova era. Uma nova religião. Uma religião em que você pode tudo. Você pode se empoderar e ter a religião de acordo com a sua mente, com o que você gosta, não o que Deus gosta. E isso é uma tragédia. Porque quando Adão e Eva precisaram oferecer o primeiro sacrifício, eles não fizeram de acordo com o que ele achava. Foi difícil para eles, mas eles fizeram do jeito que Deus queria que fizesse. Então, quando Deus fala, você precisa guardar os 10 mandamentos, ele não fala o que você acha, qual a sua opinião. Ele simplesmente fala, não faça isso e faça aquilo. E lembre-se disso. E no Novo Testamento, em nenhum momento ele fala que mudou alguma coisa. É válido até hoje. Tanto é que no dia do juízo, nós vamos ser avaliados pelo mandamento de Deus, que é a Constituição de Deus. Vamos ter bastante cuidado e graças a Deus que Deus não nos deixou abandonados. Há esperança. E a maior prova é que Jesus veio uma vez e virá a segunda vez.